Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Para você que acompanha a gente aí pelo site, pelo aplicativo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, no Relógio Entrevista de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, aliás, importantíssimo, né? Atenção, senhoras e senhoritas. Sobre a saúde da mulher, exatamente, de você mesma, né? A partir dos 40 anos. Deixa eu só explicar para vocês que essa fase da vida, meus amadas, minhas amadas, né? Eu digo no geral. Pois é marcada por várias mudanças no corpo e também na rotina. Para entender melhor quais são os principais cuidados nessa fase e esclarecer dúvidas importantes, eu vou conversar agora com o médico do Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho do Complexo Hospitalar da UFRJ, Dr. Roberto Antunes. Doutor Roberto, olá, querido. Olá, pessoal. Como vocês estão? Prazer estar com todos vocês, ouvintes da Rádio Relógio. Meu nome é Roberto Antunes, eu sou médico do Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Pois bem, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que é de extrema importância e do qual eu gosto muito, que é sobre a saúde da mulher. Principalmente aquelas mulheres que têm mais de 40 anos de idade. Certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Já trazendo aqui a primeira pergunta, doutor. O que muda no corpo da mulher depois dos 40 anos em relação à saúde? Então, depois dos 40 anos, o corpo da mulher ele começa a passar, como eu disse, por uma série de mudanças hormonais, que são naturais, vão fazer parte desse processo de transição entre o menacme, que é o período em que a mulher está menstruando regularmente, para essa transição para o período de menopausa, que nós chamamos de climatério. Nessa fase, os ovários eles começam gradualmente a diminuir a produção de hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona. Isso pode levar a algumas alterações do ciclo menstrual que podem ficar um pouco mais irregular e uma série de outros sintomas clínicos podem aparecer, como ondas de calor, alterações de sono, mudanças de humor, eventualmente a sensação de redução de energia nas mulheres. Sim. E, além disso, você tem que ficar atento também a uma série de mudanças no metabolismo que vão começar a ocorrer com maior tendência a ganho de peso, principalmente na região abdominal. Isso vai acontecendo muito em função dessa diminuição do estrogênio, faz com que as mulheres comecem a ter uma maior propensão a apresentar essa gordura abdominal. E além disso, a gente, com o passar dos anos, começa a aumentar a preocupação, tanto com saúde óssea, com saúde cardiovascular, também com alguns tipos de câncer que são mais frequentes nessa faixa etária das mulheres. Certo. Dessa maneira, o acompanhamento ginecológico ele passa a ser ainda mais importante nesse período de vida. Sim. Agora, doutor, quais são, então, né, os principais cuidados que a mulher precisa ter a partir dessa fase da vida? O senhor já deu um spoiler pra gente, né, sobre a idade, né, que é depois dos 40, em relação à saúde, mas explora isso aqui pra gente, por favor. A partir dos 40 anos, o principal cuidado seria manter um acompanhamento regular com o ginecologista para que a mulher consiga fazer avaliações periódicas de sua saúde, né? Então, obviamente, além das consultas periódicas médicas, toda mulher tem que ter um ginecologista para fazer o seu acompanhamento de rotina. É fundamental que ela mantenha hábitos de vida saudáveis, incluindo uma alimentação equilibrada, idealmente realizando uma atividade física regularmente, tentando controlar seu peso, que é claro, evitar tabagismo e o consumo de álcool sendo no máximo moderado, né? Ideal que seja o menor possível também. Sim. Outro ponto importante é prestar atenção a sintomas que não eram habituais e que podem passar a acontecer nessa fase de climatério e de transição, que é o que a gente chama a partir dos 40 anos, né? Como a gente está focando aqui na nossa entrevista. Como sangramentos fora do padrão, ou situações de dor pélvica mais persistente, alterações em mama, eventuais sintomas urinários que possam passar
a surgir. Então, muitas vezes, esses sinais podem indicar algumas condições que precisam ser avaliadas e precisam ser compartilhadas com o seu ginecologista, né? Também a gente deve entender que é uma fase em que a gente tem que olhar para a mulher de uma forma mais ampla, como eu falei, não é só sobre a parte ginecológica, a gente precisa ter sempre um olhar para a saúde cardiovascular, saúde óssea, saúde mental e para a qualidade de vida dessa mulher como um todo. E a gente precisa tentar, sempre que possível, orientar e conduzir as mulheres, não de uma forma de tratar somente as doenças, mas principalmente para tentar preveni-las. E a melhor forma de conseguir fazer isso é mantendo uma boa qualidade de vida, essas medidas que eu conversei um pouquinho aqui com vocês. Certo. Principalmente a alimentação, hein, minha amiga? Você que está acompanhando aqui a nossa programação, está ouvindo aí o nosso relógio de entrevista. Só lembrando que eu estou conversando com o médico do Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, tá? Do Complexo Hospitalar do UFRJ, Dr. Roberto Nunes. Aliás, Antunes, perdão. Dr. Roberto Antunes. Então, doutor, a Mari, a moradora da Ilha do Governador, está perguntando o seguinte aqui. Doutor, quais os exames, né, se tornam indispensáveis depois dos 40? Então, após os 40 anos de idade, tem alguns exames que passam a ter uma importância ainda maior no acompanhamento da saúde da mulher, né? Um dos principais deles é a mamografia, que ela é um exame fundamental no rastreamento para detecção precoce de câncer de mama. Ele permite que a gente consiga, como eu disse, detectar muito precocemente, muitas vezes até mesmo antes de aparecer algum sintoma clínico, um nódulo palpável ou algo nesse sentido na mama. Outro exame essencial nas mulheres, principalmente naquelas que têm ou que já tiveram uma vida sexual ativa, a realização do famoso preventivo, do colo uterino, né? O Papa Nicolau, né? Como é mais conhecido, que é um exame que vai ajudar na detecção precoce também de lesões do colo uterino, conseguindo evitar com que essas lesões evoluam para um câncer de colo do útero, né? Esse câncer está muito ligado ao HPV, a gente sabe que é um vírus que a grande parte da população está exposta, então é um exame essencial e preventivo que todas as mulheres devem fazer. Sim. Dependendo do caso, existem alguns outros exames que não diria que são indispensáveis, mas que fazem parte da propedêutica, né? Do arsenal diagnóstico do ginecologista, do médico que acompanha a mulher, como as sonografias transvaginais, e avaliações ósseas através de densitometrias, quando indicado, e exames laboratoriais gerais, como avaliação de colesterol, glicemia, que são indispensáveis para que a gente avalie os marcadores e indicadores de saúde cardiovascular e metabólicos, né? O importante é ressaltar que esses exames, o mais importante é que eles sejam indicados, bem indicados e de forma individualizada, caso a caso, de acordo com a história clínica de cada mulher e dos fatores de risco de cada uma delas, para saber quais têm que ser feitos com maior periodicidade ou quais são mais importantes ou menos importantes para aquela mulher específica. Então tá certo, doutor, obrigado. E eu agradeço aqui o carinho da nossa ouvinte, Mari, da Ilha do Governador. Doutor, mudanças hormonais também pode afetar o humor, né, e a saúde mental da mulher? Como cuidar disso, por gentileza? Então, é claro que sim, mudanças hormonais podem afetar o humor e a saúde mental das mulheres, não tenho dúvida disso, né? Elas acontecem com mais frequência nessa fase de vida, dessa transição menopausal, nessa fase de climatério, tá? E essas mudanças hormonais, elas vão sim afetar o humor e o bem-estar emocional de muitas dessas mulheres. Algumas vão relatar sintomas como irritabilidade, ansiedade, alterações de sono, cansaço de forma mais frequente, outras episódios de tristeza ou desânimo. Isso em muitos cenários pode ser exacerbado por essa labilidade dos hormônios, principalmente da progesterona, do estrogênio, nesse momento de transição menopausal, né? Sim. É importante, no entanto, destacar que esses sintomas eles não devem ser simplesmente
considerados normais ou ignorados ou sempre relacionados e associados à labilidade hormonal, a algum distúrbio hormonal, né? Toda vez que as mulheres relatam esse tipo de alteração, é importante que a gente escute e tente entender direitinho para ver se não tem nada além que possa estar contribuindo ou mesmo causando esse tipo de alteração, né? E caso a gente consiga investigar e ver que não tem mais nada ali por trás, está associado a esse tipo de alterações, tem uma série de tratamentos e de cuidados que podem ajudar nesse acompanhamento, incluindo mudança de estilo de vida, acompanhamento psicológico e muitas vezes, eventualmente, sim, alguma reposição hormonal, a depender do caso. O mais importante é que quando a mulher começa a ter esse tipo de sintomas, ela converse com o seu médico para que ela possa ter um acompanhamento adequado e que a gente possa ter a melhor abordagem desse tipo de alteração de humor que possa estar ocorrendo. Certo, doutor. Doutor, a gente está com a nossa querida ouvinte aqui, a Jaciara, que é moradora de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Ela está perguntando o seguinte: doutor, o risco de algumas doenças aumenta depois dos 40? Ou seja, depois dos 40 anos, né? Ela quer saber. Sim, né, algumas doenças, de fato, passam a ter uma incidência maior, a frequência maior a partir dos 40 anos de idade. E esse é um dos motivos principais pelos quais a gente faz algumas prevenções periódicas que passam a ser quase que obrigatórias para as mulheres a partir dessa fase. Já falei aqui da mamografia, do preventivo, tá? Mas a gente tem que levar em consideração também outras condições que vão aumentar o risco, né? Nas mulheres pós-40, nas mulheres 40 a mais. As doenças cardiovasculares, como a pressão, a hipertensão, né? A pressão alta, a pressão sanguínea elevada, alterações de colesterol e alterações de saúde óssea, tá? Que estão associadas à perda de massa óssea ao longo do tempo. Além disso, eu já falei aqui, a preocupação que a gente tem sempre com câncer de mama e com câncer de colo uterino. São dois cânceres muito frequentes nas mulheres e que a gente tem medidas preventivas ou de diagnóstico precoce. E reforçar, né? Assim, o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença para qualquer uma dessas condições. A gente vai evitar as sequelas mais catastróficas ou as dificuldades maiores de tratamento, onde a gente consegue detectar essas doenças, seja do ponto de vista metabólico, cardiovascular, seja do ponto de vista oncológico, mais precocemente, os tratamentos são mais eficazes, os resultados são melhores, né? Então, a gente precisa ficar sempre atento nesse rastreio e monitorado a saúde das mulheres, principalmente após os 40 anos de idade, né? Certo. Foi dado o recado, então, para nossa querida ouvinte, Jaciara, de São Cristóvão. Obrigado, Jaci. Valeu, doutor. Mais uma vez, com certeza, ela está agradecendo aqui. Gente, eu conversei com o médico, né, do Serviço Ginecologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, do Complexo Hospitalar da UFRJ, doutor Roberto Antunes. Falamos aqui sobre a saúde da mulher a partir dos 40 anos. Doutor, suas considerações finais, fica à vontade. Queria agradecer a Rádio Relógio aqui pelo convite para conversar com vocês sobre um tema tão importante como a saúde da mulher. Um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a todos. Valeu, doutor. Mais uma vez, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado, ouviu, né, ou quer ouvir de novo, só uma parte, ouviu uma pequena parte, mas quer ouvir por completo, ficará disponível, tá, gente? A partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição do Relógio Entrevista fechou!